Vamos lá. Então, entre pontos importantes entre a linguagem sumária e a motricidade sumária, nos traz destaques importantes entre o ser humano e os seus seres humanos. Os seus seres humanos vão nos trazer cadeias, que possam remover outras pessoas entre suas tribos. O João não faz parte da minha tribo, mas a Eliane faz parte ou faz tempo. Nos traz questões ligadas ao conceito de quê? De corpo e traços e laços, ou seja, que nos traz alianças poderosas entre perspectiva analítica. Entre o meu poder e o teu querer, o que nos traz eficiência em direitos? Primeiro ponto, o ser humano nos traz o quê? Atributos e conquistas e divisões de trabalho, divisões de lazer e tempo. O que eu quero dizer? É lógico, se nós falarmos sobre os 7 pecados capitais, vamos conversar o diário todo da nossa vida, que é a motricidade sumária. Se nós falarmos sobre clássicos ligados à avareza, a própria avareza vai nos mostrar a roupa ou vai nos mostrar as próprias almas que tem diante de nós? O que vai nos mostrar a luxúria? Será que é a própria limpeza ou a própria sujeira? O que vai nos mostrar pontos importantes? É lógico que eu vou entrar nas questões que eu falo sobre a área da sociologia, sobre a burguesia, sobre os ciúmes, a inveja. Nos traz pontos importantes entre classes sociais. Pode ver que uma pessoa do seu lado pode chegar, ou você está na bilheteria, você pode ser professor, expert que for, chega lá com um carrão e mostra ainda, quer mostrar como um açoite, como eu coloquei em fotos tempos atrás ali, um tronco, como um espancamento. Alguns espancam em questões de quê? De crediário, de verbas, de capitais. Isso nos traz classes entre lazer e imaginário. Nós pensamos, se eu tivesse dinheiro como este homem ou como esta mulher, propriamente dito, eu ia gastar em xerox, ia gastar em pintura, eu ia gastar em caneta, pincel, fazer uma grande máquina de brincadeiras e jogos para ver um repertório motor. Mas é lógico que tem momentos da nossa vida que nós vamos passar pela essa linguagem. Outro ponto importante, aonde tem uma problemática, tem o quê? Um campo filosófico para eu entender. Mas a própria problemática, ela é filosófica porque ela vai nos trazer inquietações, e perturbações diante dos nossos trabalhos diários ou da nossa pesquisa. A gente pode ser um campo intra ou invalidez em campos de constituições. Está anexo ao vínculo constitucional. Mas o que nos traz essa interação e esses campos sugeríveis ou sujeitos históricos? Ou seja, terceiro ponto, a filosofia ela é poderosa ou ela é majestosa diante de poderes? Alguns falam que a hermenêutica é a exegese. A exegese interpreta as letras. Sabemos interpretar o próprio homem? Uma das fontes que o próprio diretor falou comigo, busque pesquisa ligada aos 7 pecados capitais, ligada ao curso de teatro. E eu fui buscando. E a cada dia eu fui olhando, eu falei até de ontem, nem sabia, falando sobre o assunto de quê? Que muitas vezes, propriamente dito, as penas, as palavras sortidas, o sofisma, as demagogias, as multidões, os aplausos, as linguagens acabam, mas ficam o quê? Eternos homens e mulheres que fizeram diferença. Pode ser 1 ano, 2 anos, e homens com 1 ano destacam. Em qualquer lugar que for, destacam. Pode estar qualquer mulher que for. Se qualquer tipo de pessoa, mas traz uma excelência muito grande de diferenças em qualquer lugar que entre no espaço. Espaço e tempo nos traz um campo lúdico, tempo livre, treino, espaço. Como eu falei sobre o quê? Agora há pouco, sobre macro, sociológico, micro, sociológico. Posso falar micro, filosófico, macro, filosófico. Nos traz o quê? Anos, 12 meses, 24 meses, 2 anos. Ou seja, nos traz 48 meses, aí vamos anotando os calendários e fazemos reflexões em bússolas e âncoras entre esse assunto. Qual é o
melhor ou pior? É a dedonha. A dedonha. Então nos traz o quê? Os jogos tradicionais, não tem como. Nós pegarmos alguns autores, pegarmos as bibliografias analíticas que eles falam, entre verbos de humanizar, verbalizar, dizer que é pós-doutora, tu és doutora, quem és tu para ser doutora? Tem que saber quem és tu primeiro. Tá? Coloca a identidade. Uma coisa que eu gostei de uma doutora, ela ilustrando também, como eu ilustrei aqui, em quartos, livros, o dia a dia diário, porque a maioria das vezes é uma cobrança. São alavancas ligadas à cinesiologia. É um campo biodinâmico, ou bioenergético, ou biomédico. A palavra meios. A palavra M já nos traz confusão, porque fala sobre movimento. A palavra M nos traz confusão, que fala meios. A palavra M fala sobre maldade. Né? Então a palavra M também tem palavras que possam ser nomenclaturas na linguagem maiúscula ou minúscula. Ou seja, entre a palavra M nos traz conotações entre saltos, músculos esqueléticos. A palavra músculo nos traz o quê? Fonéticas, fonemas ortográficos ou ortográficos. O ortográficos fica diferente porque o ortográfico eu já vi muito em minha sala de aula, porque eu não posso modificar, porque se eu lendo ali no meu próprio dicionário Bueno, eu não posso modificar aí lendo o próprio dicionário. É lógico, eu não faço parte das academias de letras, entre pirâmides e penharóis da vida, mas há armaduras aqui acadêmicas de discussões que já tive em definições ou indefinições entre artigos, entre uns ou umas, nos traz artigos definidos e indefinidos. Quais são as questões entre a concepção, entre a melhor, a boa ou a bonita, ou a bela ou a gostosa, ou gostoso? Nos traz campos luterianos, nos traz o que? Placebos, nos traz homeostases internas e externas. A maioria das vezes a tese é essa: o próprio ser humano quer investigar o outro, mas não quer ser investigado. E essa investigação nos traz o que? Ressonância, raio-x ou ressonância cultural. E entre essa ressonância nos traz uma valentia ligada à coragem, virtude e despertação de quê? Embora a própria fé denomine o próprio ser humano, desde que ele nasceu, desde o seu parto que teve, já houve dificuldade em fazer. Houve um processo cirúrgico ali, houve um processo de medicamento e outros paradoxos. A maioria das vezes nós pensamos que é o quê? É aquela folha de arnica que coloca para sua mãe na época, em tempos passados, primitivos, 2000 anos atrás, ou seja, nesses pareceres, há vários livros que falam 7.000, 4.000 anos, nos traz problemáticas que vêm a nos trazer conflitos. Mas muitas vezes nos cotidianos trazemos para nós panoramas, né, que vai colocar Panasonics em nossa vida. Eu comprei uma televisão há pouco tempo aí, mas é Panasonic, mas é para analisar os panoramas, as visões, que possam ser diferentes. Tem várias teorias que ligam o campo da percepção. Estava analisando ali os dados ali, falando sobre crianças. Na época, para nós, crianças, não estou citando um pouco assim gaúcho, mas para nós criança, autista é a criança que pensa, é a criança que imagina. E criança que pensa, imagina, eu sei que era uma teoria, mas eu não falo que é gaúcho, fui tempo atrás aí, só rapidinho, subi nos 30, mas aqui é a gema capixaba. Muita criança pode, ou seja, o diagnóstico, às vezes a problemática foi essa, às vezes vai perguntar ao professor, amigo meu aula aí, a problemática era, para nós não era autista, lá no esporte não era, e para eles eram na clínica. Então havia conflitos e eu não bati de frente. Eu sempre quis que havia cooperação. Né? Tive até outras ideias assim, ligadas a casamento, mas não houve. Lógico, porque não havia conflitos e ficar dialogando sobre esse assunto. Porque muitas vezes lá viaja na aula de português, mas na aula de educação física é uma labareda. Todo respeito usar a palavra labareda.